Bora melhorar o conceito com o conceito ponto esquerda. E hoje a gente vai falar de patrimonialismo. Antes de começar, uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre o público e o privado? Um shopping, por exemplo, é um espaço público ou privado? Comenta aí. Bom, o que me motivou a fazer esse material foi uma declaração do cantor e ex-deputado federal Sérgio Reis. Numa entrevista recente, ele disse que dinheiro da prefeitura não é dinheiro público como o dinheiro da Lei Rouanet. E dessa afirmação eu tenho duas hipóteses. Ou ele realmente não sabe a distinção entre o público e o privado, isso é realmente possível, muita gente não sabe, ou ele tentou passar um pano para a turma do sertanejo que está envolvida nessa polêmica dos shows milionários contratados por pequenas prefeituras sem qualquer prestação de contas, projeto ou licitação. Bom, mas o que é que isso tem a ver com patrimonialismo? Eu te explico. Patrimonialismo é um conceito criado nas ciências sociais por um autor chamado Max Weber e muito utilizado para indicar situações em que os agentes não fazem distinção entre o público e o privado e usam o recurso público como se fosse um bem particular para atender os seus interesses ou projetos pessoais. A frase do Sérgio Reis é a expressão cristalina dessa confusão entre público e privado que caracteriza o patrimonialismo brasileiro. Essa relação viciada entre Estado e sociedade acaba com a qualidade da nossa democracia. Isso porque o funcionamento das nossas instituições deve se orientar pelo princípio da racionalidade e da impessoalidade, e não servir como um dispositivo de poder ou dominação particular de ninguém. Quando um agente público usa da sua posição para levar vantagens indevidas ou favorecer seus aliados políticos com recursos públicos, tanto o agente da ação, o político, quanto o cidadão que recebeu a vantagem contribuem para tornar nossas instituições menos democráticas. Isso porque, no patrimonialismo, os interesses públicos deixam de ditar as normas do governo em favor das ambições privadas de cada uma das partes envolvidas nesse ato que é, no mínimo, imoral. Então, para deixar a coisa mais clara, eu vou dar alguns exemplos. Quando um político usa da sua posição para conseguir um atendimento médico a um eleitor, a um conhecido qualquer, furando a fila de atendimentos, temos aí patrimonialismo. Quando um político usa da verba de gabinete para pagar seus empregados particulares, isso é patrimonialismo. Quando um político usa da sua influência, do seu poder, para empregar um parente num cargo público, temos aí uma prática patrimonialista, tipificada também como nepotismo. Quando um político usa a polícia ou os serviços de inteligência do Estado para investigar a vida privada dos adversários políticos, para intimidá-los, ou até mesmo para impedir investigações contra a sua família e aliados, isso é patrimonialismo. Quando o político usa dinheiro público para favorecer os seus familiares ou apoiadores, por exemplo, pagando valores milionários a artistas que o apoiam, isso também é patrimonialismo. Bom, deu para entender por que o patrimonialismo ele é tão danoso para a relação entre Estado e sociedade? O patrimonialismo ele favorece a prática do conchavo, ele alimenta o mandonismo pelo apadrinhamento, promove o clientelismo, enfim, ele faz com que o mundo político, que deve se orientar pelo princípio da impessoalidade, seja alimentado justamente pelo seu oposto, por arranjos pessoais, contribuindo então para destruir com o que é de interesse público. Todas essas práticas são o oposto do que se deseja numa república democrática. Nem sempre as práticas patrimonialistas são ilegais. Por exemplo, não há nenhuma lei que obrigue as prefeituras a fazerem licitações para contratar shows em seus municípios. Porém, quando um município pequeno, com poucos recursos, gasta um valor exorbitante em um show, ao invés de investir esse dinheiro em setores fundamentais como saneamento básico, saúde ou educação,
é necessário que se faça uma investigação para esclarecer que tipo de relação há entre contratante e contratado e se há alguma evidência de mau uso da verba pública ou até mesmo a prática de corrupção entre os envolvidos. Para concluir, é importante destacar que o patrimonialismo existe como uma prática arraigada, muitas vezes naturalizada pelos envolvidos. E é meio clichê isso que eu vou dizer aqui, mas tem um quê de verdade. A política é um reflexo da sociedade. Por isso, desnaturalizar essas práticas viciadas da nossa República é um passo importante para combater esse regime de privilégios promovidos pelo patrimonialismo. Quando a gente combate o patrimonialismo, a gente diminui também as chances de corrupção e contribui para tornar as nossas instituições mais justas e democráticas. Por hoje é só, muito obrigado e valeu! Se você gostou, curta, comente e compartilhe. Um abraço. Fui!